Olá, meu nome é Euquias, sou da turma 92 da Escola Alberto Pasqualini e vim apresentar o meu vídeo, o meu trabalho sobre a intertextualidade. Então, o que é a intertextualidade? Ah, a- Logo começando, meu objetivo no vídeo é mostrar como usar, o que é, como saber onde está a intertextualidade, como identificar ela nos textos, jornais, e etc. Então esse vai ser o meu objetivo do vídeo, né? O que é a intertextualidade? A intertextualidade ocorre entre dois gêneros discursivos iguais. No entanto, se uma canção faz alusão a um romance, ou então se um desenho animado faz alusão a uma pintura, dizemos que houve intertextualidade entre dois gêneros discursivos diferentes, né? Então é bem fácil saber onde ela está. Então, ou seja, por exemplo, se um desenho, a capa de um desenho, né? Por exemplo, a Turma da Mônica, o Cebolinha e a Mônica, bota os dois ali na capa, um de frente para o outro, e pega uma frase de um texto, de uma capa de romance, dizendo assim, eu gosto de você, né? Um romance, né? Um exemplo, só um exemplo. O Cebolinha gosta da Mônica, como exemplo. Isso aí já vai estar sendo uma intertextualidade, né? Tipos de intertextualidade. Tem a citação, a epígrafe, a parafrase, a paródia e a pastiche, e a tradução, né? A epígrafe. O que é a epígrafe? É um recurso bastante utilizado em obras, textos científicos, desde arquivos, resenhas, monografias, uma vez que consiste no acréscimo de uma frase ou parágrafo que tenha alguma relação com o que será discutido no texto. Do grego, o termo epígrafe é formado pelos vocábulos epi, posição superior, e grafé, escrita, como por exemplo, podemos citar um artigo sobre o patrimônio cultural e a epígrafe do filósofo artístico do filósofo Aristóteles. Desculpe. Entre aspas, a cultura é o melhor confronto para a velhice. Fecha aspas. Então, aqui, ó, a epi é a posição superior e grafé é a escrita, posição superior da escrita, epigrafé, né? Ou seja, a epígrafe pode, uma parte da intersectualidade pode ser vista nos textos científicos, os artigos, as resenhas, monografias, uh, que consiste, né, com uma frase ou parágrafo que tem alguma relação com o que será discutido no texto, ou seja, que tem que tem a ver com a relação do texto, né, tem que ter a ver para ser uma epígrafe, né? O que é também uma parafrase, é a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original. Entretanto, como a utilização de outras palavras, uh, o vocábulo parafrase do grego parafrases, significa a repetição de uma sentença, né? Então, o que podemos ver aqui, né, é o seguinte. Então, também temos a implícita, a intersexualidade implícita, que é não se encontra de imediato o intertexto aplicado, ou seja, é necessária a maior atenção do leitor, uma vez que não aparece a citação do texto da fonte. Ou seja, então, se o leitor está lendo um texto e daí ele lê o texto e aí ele tenta assim, ele vai ter que ser uma maior assim, ele vai ter que ter uma maior atenção sobre aquele texto, porque ele não vai ter a citação da fonte, do texto da fonte. Então ele vai ter que procurar, ele vai ter que ver se é uma intertextualidade implícita, se ele não achar essa fonte, se ele não conseguir, se ele não entender, e se ele achar aquela fonte, aí vai ser uma intertextualidade implícita. Se ele não achar, ele não vai ser.
não vai ser uma intertextualidade implícita, né? Então, uh, vamos para o próximo tópico. Aqui temos o registro de intertextualidade, né? Que aqui temos o primeiro retrato, temos aqui os Simpsons, né? Uh, com a cara das bochechas, assim, né? E a família dele atrás. O retrato original, do lado esquerdo, uh, é o original e está retratando que ele também está com uma sensação de desespero. Tem duas pessoas lá atrás, né? Tem o rio passando, né? Talvez esteja muito forte, né? Não sei. Em cima de uma ponte. E o outro retrato dos Simpsons é a mesma coisa, né? Três pessoas atrás, uma a mais, né? Ele com a mesma sensação de desespero do original, a ponte, o rio, né? Tudo igual, muito parecido. Só mudou os personagens. Então, eles tiraram os personagens, colocaram o outro, mas deixaram a originalidade do retrato. Então, isso é uma intertextualidade. Mas, por exemplo, se eles mudaram, deixa eu ver, o rio, colocaram areia, tiraram colocaram outro personagem com um pensamento, assim, uma cara de pensamento. Não vai ser intertextualidade, porque ele tirou a originalidade do texto, tirou coisas que não deveriam tirar, e não vai ser igual o outro retrato, né? Então, o outro do lado direito, ali temos a Mônica, né, e a sua amiga, né, com o tapete vermelho, fundo a mesma coisa do que o retrato direito, né, e as guriazinhas do original de mãozinha dada, mesma roupa, mesmo tapete, mesmo fundo, né. Então, o que que o editor fez? Ele só mudou os personagens, só fez isso, né? E deixou que seja assim mais visível, né? Mais 3D, né? Mais assim, que esteja uma visão um pouquinho melhor, né? Ele só mudou isso, então é uma intertextualidade, né? Qual a importância da intertextualidade? Por meio dessa relação entre diferentes textos, a intertextualidade permite uma ampliação do sentido, na medida em que cria novas possibilidades e desloca sentidos. Deste modo, ele pode ser utilizado para melhorar uma explicação, apresentar uma crítica e propor uma nova perspectiva, produzir humor e etc. Então, a intertextualidade, ela vai ter um texto, né? E desse texto, o crítico, né, ele vai pegar uma explicação dele, ele vai fazer uma explicação dele sobre aquele texto, e de acordo com essa explicação, ele vai apresentar uma crítica sobre esse texto, ou propor uma nova perspectiva, né? Um novo diálogo, né? Ou produzir humor, né, diante daquele texto, mas deixando a originalidade dele, né? Quais são as características da intertextualidade? A intertextualidade é um nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro texto que já existe. Esse fenômeno se trata do diálogo, de um texto com um ou mais textos que podem ser verbais, não verbais ou mistos. Isso quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente um gênero em gêneros iguais. Então aqui é a mesma coisa que eu falei nos slides passados, né, anteriores, né? Ele pega um texto, né, ele vai e mostra um diálogo diferente, mas mantendo a originalidade dele, né? Então, vamos para a conclusão. Como vimos aqui neste pequeno texto aqui que eu propus para vocês, nós podemos ver e como saber onde está a intertextualidade, e também como usar ela no nosso dia a dia, como podemos falar mais sobre esse tema, simples, lendo jornais, lendo livros, pesquisando sobre a intertextualidade, né? Então, recapitulando, como podemos ver, saber isso a intertextualidade, em jornais, livros, né? Deixa eu ver o que mais, na TV, né? Conversas políticas,
né? E tudo mais, né? E aqui eu desejo meu obrigado por tirar esse tempo para ver o meu vídeo, né? Apresentado por Lucas Bonini, né? E obrigado.